Se você abrir Daniel no capítulo 11, o verso 1, ele diz: mas eu, no primeiro ano do rei Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e para o animar. Verso 2, agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. E depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. E o livro de Daniel, no capítulo 11, ele continua descrevendo aqui os grandes reinos, os conflitos, um reino substituindo outro reino, os reinos dominando, enfim. Daniel 11, ele faz quase uma recapitulação dos poderes que seriam antagônicos à vontade de Deus, que nós já estudamos anteriormente. O verso 31, dele sairá força que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Amigos, nós estamos vivendo em um novo milênio. Estamos vivendo o terceiro milênio. 21 anos já se foram desse terceiro milênio. E a gente começa a perguntar, nesse terceiro milênio, o mundo vai ser melhor? Esses próximos 980 anos do terceiro milênio, quase 980 anos, né? Será melhor? Alguns dizem que não, que dias melhores já passaram, que anos melhores já passaram, que no passado era melhor. Muitos usam esse termo. O mundo antigamente era melhor. O que quer que seja que nos traga o futuro, nós encontramos nos versos de Daniel 11 a segurança de que precisamos para o futuro, para esse milênio, para os anos. Nós não vamos viver milênios, vamos viver anos. Nós vemos no capítulo 11 alguma coisa que vai nos trazer segurança. No ano de 1995, um voo da American Airlines, ele se aproximou da cidade de Cali numa noite extremamente nebulosa. Correntes anormais de ar descendentes tornava difícil ali a navegação da aviação. Então aconteceu o maior temor do piloto. O controlador de voo entendeu mal as mensagens procedentes da cabina do avião, e as suas instruções para o piloto então ficou confusa. O avião então guinou para a esquerda em vez de para a direita. Olha que coisa! Imediatamente esse avião ele se despedaçou contra as altas montanhas e matou 160 passageiros que estavam a bordo daquele avião. Embora o erro do controlador de tráfego não tinha sido o único fator naquele fatal desastre do voo 965 da Airlines, certamente o controlador
cometeu grave erro, matando assim 160 pessoas. Controlador de voo. Nós estamos, queridos, vivendo, nos aproximando do fim da jornada. E essa terra, ela está a ponto de espatifar-se. Como aquele avião chocou contra as montanhas, levando 160 pessoas a morrer. O planeta Terra está também em colisão. A arremetida final, pouco antes de aterrissar, sempre é a parte mais traiçoeira para a aviação. A névoa geralmente é espessa, as montanhas, muitas vezes, próximo aos aeroportos, são elevadas. Muitos aeroportos, eles estão construídos entre montanhas, outro entre prédios. A nossa única segurança está em atender bem a mensagem do controlador de voo. A nossa segurança nesses dias finais só está em atender e entender bem o nosso controlador divino, Deus, a bússola divina, a sua palavra. Portanto, há no mundo uma infinidade de vozes esperando para nos enviar mensagens confusas, mensagens errôneas. O mundo está cheio de controladores de voo que quer confundir a nossa mente. Precisamos de ter segurança em Deus, segurança na sua palavra, para não cometermos erro. Deus está pronto a nos dirigir. Deus está pronto a controlar o nosso destino. Mas nós temos a liberdade de escolher a quem ouviremos, que mensagem ouviremos. E o nosso mundo, meus amigos, tem a tendência de ouvir mais as vozes erradas. Nós somos tendenciosos a ouvir as vozes erradas. Quero lhe afirmar nesta manhã que Jesus é o único que claramente indicou os sinais, indicou os presságios do final dos tempos que precedem o seu retorno. Jesus é o único que indica os fatos reais através da sua palavra. Você não consegue ouvir a voz de Deus audiovisualmente, né? Visual, você não pode ver, mas você pode ouvir pela palavra, pela natureza, pelos sinais. Portanto, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, a Bíblia toda em si, ela tem mensagens livre de confusão, livre de equívocos, livre de interferências, livre de ruídos. As informações da palavra de Deus, elas são claras, são transparentes. Foi por isso que certa vez o próprio Jesus diz: leiam Daniel. Jesus, quando esteve aqui, ele disse: leia Daniel. E ele citava Daniel e outras passagens bíblicas que focaliza, que nos localiza os dias que estamos vivendo e que ela diz exatamente o caminho. Nós já, por muito sábado, temos estudado mensagens importantes nesse sentido. Nós vemos aqui os reinos desse mundo, Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, depois a Roma pagã, né?
Nós viemos estudando isso, viemos olhando por vários dias já o surgimento do cristianismo apóstata. Nós viemos aqui, através da Bíblia Sagrada, denunciando o abandono, o descaso em relação à palavra de Deus, mostrando através das profecias a apostasia da verdade divina, a tradição tomando lugar das Escrituras. Isso há muitos anos, desde os tempos apostólicos e até mesmo antes. Esse sistema apostata, né? Esse sistema religioso que coloca a tradição em lugar da verdade, em lugar da Escritura, são ruídos, são controladores de voo que nos levará para o caos. Precisamos de entender isso. O julgamento desse sistema ímpio vai ocorrer. Esse sistema ímpio enfrentará o grande juiz de toda a terra. Portanto, nós temos que focalizar nossa mente nas profecias para os últimos dias, para não colidirmos com o erro, não colidirmos com a apostasia. Essa apostasia, ela vem há milhares de anos, desde o sistema medieval, onde a igreja e Estado contrafizeram as verdades, ou seja, criaram um sistema para contradizer a verdade da palavra de Deus. E Daniel, ele mostra uma previsão de que o ateísmo seria uma dessas grandes contrafação contra Deus. O ateísmo que surgiria. E esse ateísmo, ele não é recente, às vezes a gente quer dizer que ele é bastante recente, lá da Revolução Francesa, mas muito antes disso, nós vemos lá o Egito simbolizando esse ateísmo que surgiria quando Faraó disse a Moisés: quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Eu não sei quem é esse Deus que está querendo tirar vocês aqui do Egito. Veja, o próprio Egito, ele é símbolo desse ateísmo que contrafaria as verdades da palavra de Deus. O Egito representa esse ateísmo. Agora, nós entendemos que, mesmo o Egito tentando contrafazer, Daniel 11 aponta isto, o surgimento desse ateísmo, representado pelo Egito, Reino do Sul. Nós precisamos de entender que Deus, ele sempre esteve e está e estará guiando o seu povo, Foi por isso que no capítulo 1 de Daniel, capítulo 11, verso 1 ali, o anjo diz, eu levantei-me, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Essas são palavras do anjo Gabriel. Deus enviando seres celestiais para fortalecer o profeta, fortalecer o seu povo, levar uma mensagem de esperança. E outra fala importante do anjo agora eu vou te declarar a verdade. Eu te declararei a verdade. Sabe, amigos, nesses dias difíceis, que o mundo está em rota de colisão, lembra-se, Deus ele vem para fortalecer, Deus ele vem para animar os seus filhos sinceros. Não esqueça disso. Deus não abandonou esse mundo à própria sorte. Ele vem. Ele está disposto a estar com você. Ele está disposto a estar com aqueles que não buscam de forma leviana as verdades. Ele vem. Louvado seja Deus por isso.
Ele quer te fortalecer das suas dúvidas, das suas preocupações, das suas ansiedades. Deus está pronto a lhe fortalecer. Tá bom? Não esqueça disso. Vá para a palavra de Deus. Abra os olhos. Abra a mente. Abra o seu coração. E Deus vai lhe fortalecer. E outra coisa, eu te declararei a verdade. Deus está disposto a declarar a verdade. Você pode estar perguntando, isso é verdade? Aquilo é verdade? Isso que o meu pastor prega, isso que o meu ancião prega, isso que é verdade? Ore muito, clame a Deus com coração sincero. Tire os olhos do preconceito, daquilo que você aprendeu e vá para Deus. Ele vai te dizer toda a verdade, porque ela já está na sua mão, na minha mão. Agora ele vai te revelar. Esse entendimento é a verdade ou não? Deus está disposto. Ele já deu a verdade para você, para mim. Está nas nossas mãos, que é a sua Bíblia. Mas às vezes a gente fica confuso. É muito natural isso. Mas Deus ele está disposto a abrir a sua mente para dizer se este assunto é verdade ou não. Mas nós temos que abrir a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa Bíblia, e está disposto a clamar, Senhor, este assunto é a verdade, assim como o meu pastor prega, como o meu ancião prega, como a minha igreja prega, ou não? Deus está disposto a declarar toda a verdade. Eu quero lhe dizer, meu querido, que nós não precisamos de procurar adivinhadores por aí. Nós não precisamos de procurar pessoas que tiram sorte. Não precisamos de procurar pessoas que leem os horóscopos. Não precisamos de procurar pessoas que leem as mãos, leem carta, búzios e etc. Não, não precisamos, não. Podemos recorrer à Bíblia. A Bíblia e a Bíblia só. Ela tem a verdade para o tempo final, tempo que estamos vivendo. Daniel, foi dito a ele, foi dito a Daniel, eu lhe mostrarei toda a verdade. Os jornais, eles podem até nos oferecer notícias, sensacionalismo, furos de reportagem, mas eles não nos oferecem a verdade que nos salva. Os jornais não vão nos mostrar a verdade que nos salva. Tenha certeza disso. Você gosta muito de jornal, da televisão, jornal escrito, enfim, de qualquer modo, eles vão mostrar talvez verdades, muitas mentiras, furo de reportagem, vão mostrar muito sensacionalismo, mas a verdade que salva, eles não vão mostrar. Você está entendendo? Os adivinhadores podem até dizer-nos o que Satanás coloca na mente dele. Mas a verdade, os adivinhadores não vão conseguir falar. Porque quem põe essas mensagens nas mentes desses adivinhadores, o inimigo Satanás. Eles não vão dizer as verdades. Os astrólogos, eles podem até agnosticar, ou melhor, prognosticar acerca do futuro, mas não dizem a verdade que nos interessa. Não, eles não conseguem dizer a verdade que nos interessa. Mas eu lhes afirmo, as escrituras dizem, é isso que Daniel está dizendo, capítulo 11. O anjo disse a Daniel, eu vim para lhe mostrar a verdade. Irmãos, amigo, estamos num mundo de mentira. Satanás nunca usou tanto a mentira como está usando hoje. Com a Bíblia na mão, contrafazendo as escrituras, torcendo. Mas Deus disse, eu vim para lhe declarar a verdade, Daniel. Entendam isso. As escrituras diz claramente que Deus tem uma verdade. E ali, Daniel foi vendo os reinos que se levantariam, foi vendo Babilônia, o que aconteceria, foi vendo a Grécia, a Medopérsia, a Grécia, Roma. Ele foi entendendo aquilo tudo, né?
E uma questão muito interessante é que ele mostra que aqueles reinos, eles surgiriam, eles cairiam, eles se dividiriam, alguns se fortaleceriam a tal ponto de contrafazer a vontade de Deus, contrafazer Deus, ir contra Deus, criar teorias e teologias contra Deus, tá certo? Daniel, vendo ali, sendo mostrado a ele, um momento em que a Babilônia surgiria de uma forma assim brutal contra toda a verdade da palavra de Deus. Por exemplo, o Egito contra Deus, dizendo: quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Um exemplo do ateísmo. Babilônia confusa, confusão religiosa, confusão e adoração falsa. Isso está no livro de Daniel, também no livro de Apocalipse. A palavra Babilônia, Babi, deriva um pouco do pensamento, ou melhor, deriva Babi de baby ou de bebê, porque o bebê ele balbucia. Você entende o balbúcio de uma criança? Não? Pois é, Babilônia balbucia erroneamente, confusão, por isso é chamado de confusão. Não dá para entender. Portanto, Babilônia tem a ver com uma religião confusa, adoração falsa, confusa, um balbúcio falso, não há um entendimento. E de Daniel, ele remete a Apocalipse, falando do surgimento dessa Babilônia espiritual. Os reinos do norte, os reinos do sul, eles são mencionados em posições geográficas com relação ao território de Israel e aos territórios do Egito, poder do norte, poder do sul. Mas o Egito significa muito mais do que o reino do sul. Está ligado a uma rebelião desafiadora, uma rebelião ateísta. E Babilônia, ela é mais do que uma invasão apenas territorial. É um poder forte atuando do norte, o qual levantaria um protesto ou se levantaria contra Deus. Levantaria um poder que se estabeleceria como se fosse Deus, como se fosse o próprio Deus. É isso que Daniel vai dizendo. E Daniel, ele entendeu esta profecia, ele foi entendendo as perguntas as afirmações do anjo. Daniel foi entendendo. E o profeta, não é possível a gente estudar detalhe por detalhe aqui. E Daniel diz que no domínio romano, o exator de tributos, você pode ler Daniel 11 falando sobre isso, referindo-se a Roma dos Césares, E Daniel, ele profetizava eventos que surgiriam no futuro. Uma mente que levaria a se engrandecer até o príncipe do exército, atacar o príncipe do exército. Que coisa! Atacar o príncipe do exército, exatamente isso. Um poder que atacaria o príncipe do exército? Como assim? Cristo, ele é chamado de príncipe do exército em praticamente toda a Bíblia Sagrada, né? Príncipe.
Cristo, ele não teve começo, ele não teve fim, ele estabeleceu uma aliança, estabeleceu um pacto que diz: pelo meu sangue, homens e mulheres obterão a salvação eterna. Pela minha graça, os pecados de vocês são perdoados. O príncipe da aliança, ele foi morto numa cruz romana, exatamente como fora profetizado. Foi julgado pelos romanos, foi açoitado pelos romanos, a Roma pagã. Entendam bem isso, a Roma pagã. Foi vigiado na sepultura pelo governo romano. Veja bem, tudo como havia sido profetizado. E o que nós poderíamos então esperar da Roma pagã? Estava profetizado. Estava profetizado. Porque Deus, ele conhece. Deus sabia que aquele poder, ele seria um poder antagônico. Sabia que seria um poder contra Deus. Deus conhece os corações. Ele não toma destino por mim e por você. A decisão é minha e sua. Mas ele conhece o coração daqueles que aceitarão ou não. Portanto, quando nós olhamos esse poder apóstata, o que nós esperaríamos dele também no futuro? Se nos dias de Jesus ele perseguiu arduamente os cristãos, levou Jesus, não foi apenas os romanos, não. Os judeus, eles tiveram culpa no cartório, porque foram eles que diziam: crucifica-o, crucifica-o, o próprio povo de Deus. Mas os romanos estavam ali para executar a voz do povo. Portanto, um poder apóstata, ele surgiria para distorcer a verdade sobre Jesus Cristo, o Cordeiro, o príncipe da aliança que morreu por nossos pecados. Distorcer, exatamente esse é o grande problema. O anticristo surgiria desse poder que Daniel chama ele de o chifre pequeno ou pequeno chifre. Um poder surgiu para anuviar, para desvirtuar a verdade do santuário celeste, obscurecer a verdade sobre Jesus, sobre sua graça, sobre o seu amor, sobre a devida observância da divina lei dos 10 mandamentos. Veja, todos aqueles reinos, eles vão surgir, vão cair e vão dar legado a um novo poder, poder romano pagão, que era um poder contra Cristo, contra o povo de Deus. Eles agiram arduamente contra o povo de Deus, perseguiram arduamente o povo de Deus, o Roma pagã, mas as características dela seria a mesma para o futuro. E uma dos grandes objetivos desse poder era contrafazer o santuário celestial, desvirtuar toda a verdade do santuário celestial, da pessoa de Cristo, da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tentando colocar outros meios de salvação. E nós vamos continuar um pouquinho mais esse assunto no próximo programa. Hoje não vai dar tempo, né? Portanto, meu querido, lembre-se que Deus está pronto a levantar-se e nos animar. E segundo ponto, mostrar-nos toda a verdade. Portanto, abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu entendimento, abra também a Bíblia, caia de joelho. Deus tem grandes verdades para nos revelar nesses últimos dias. Já estão reveladas na Bíblia, mas Ele precisa e quer abrir a nossa mente para que possamos compreender toda essa verdade. Entenda isso? Nós temos a Bíblia, mas às vezes nós não compreendemos toda a verdade. Deus está disposto a nos revelar toda essa verdade. Daniel, Deus foi revelando, mas ele não entendeu. E depois o anjo diz: eu vim te fortalecer, eu vim te revelar toda a verdade, você é um homem muito amado, e assim Deus age conosco
ainda em nossos dias, tá bom? Vamos orar, Pai querido, te louvamos, te agradecemos pelas tuas muitas bênçãos, pelo carinho de tuas mãos, pela tua palavra que fala ao nosso coração, nos mostrando os grandes eventos, mostrando o teu plano de salvação para os teus filhos também, ó Pai. Que possamos ir ao Senhor, ser fortalecido e entender toda a verdade que precisamos para o tempo presente. Não deixe o inimigo enredar nossos pensamentos, anuviar a nossa mente. Não deixe, ó Pai, para sermos enganados. Mas que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, a tua palavra, para compreendermos toda a tua verdade e vivermos esta verdade. Fica com cada filho teu nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Que Deus te abençoe, que Deus dê muita bênção ao seu coração. Tenha um feliz sábado, um bom final de semana. Mas eu quero atender aqui a participação da Onésia, né? Não vamos esquecer. A Onésia, ela ligou, participando conosco, está aí oferecendo a música para todos os queridos ouvintes, para todos nós aqui da rádio, para toda a sua família também, com Festa no Céu, José Castilho. Festa no Céu, José Castilho. Esta é a música que a Onésia está oferecendo para os nossos queridos ouvintes. Portanto, Festa no Céu. Louvado seja Deus. Um dia ele vai nos dar a oportunidade de participar dessa festa, né? Vamos nos preparar para isso.